Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do Scoopcast dessa primeira temporada e hoje o nosso papo é com a psicóloga Priscila Alcântara, que atua há 10 anos na área, é especialista em terapia cognitivo-comportamental e para ela a psicologia é mudança de vida, é um ato de coragem de poder conseguir olhar para si, de tentar resolver alguns enigmas ali da mente que acaba afetando o nosso comportamento, né? E às vezes até a nossa saúde. Então, quero que vocês recebam aqui comigo a Priscila Alcântara, psicóloga. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui com você hoje, tá? Falar um pouquinho sobre a psicologia, sobre o meu trabalho, né? Para mim é sempre muito bom levar informação. Isso, levar informação faz parte do profissional que se forma, né? Compartilhar o seu conhecimento. Priscila, veja só, você é psicóloga e tem TDAH. Como você lida com esse desafio na sua prática profissional? E se essa sua experiência profissional facilita ou influencia na forma como você atende os seus pacientes? Eu sou psicóloga, tenho TDAH. Para mim é uma luta diária, tá? E muitas vezes já me perguntei, será que eu estou realmente na profissão certa? Justamente por algumas dificuldades que esse transtorno me traz. Porém, né, com o tempo eu aprendi realmente a lidar com ele. Criar estratégias para lidar com o TDAH, sabendo que eu nunca vou vencer. Tá? Superar, na verdade, né? Troquei. Então, a gente vai criando estratégias para lidar melhor com esse transtorno. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E muitas pessoas acham que é somente desatenção. E não. É um transtorno que traz muita coisa. Desregulação emocional, realmente o déficit de atenção, hiperatividade, que pode vir com uma fala muito falante, ou um paciente que tem muitos pensamentos. Ansioso Também. também. E qual o tratamento que você faz para manter esse TDAH controlado, vamos dizer assim? Então, são tantas coisas. Né? Primeiro, o diagnóstico. Eu tive o diagnóstico com 32 anos, diagnóstico tardio. Tá? Então, foi feito por um psicólogo, juntamente acompanhamento com um psiquiatra, né? Porque é uma vida lutando sozinha. Então, quando chega o momento do diagnóstico, então, o que é que eu faço? Né? Por ser psicóloga, eu já desconfiava que tinha. Então, hoje o tratamento realmente, fazer o básico, né? Que é a tríade, dormir bem, comer bem, praticar atividade física. Terapia, tá? Hoje não estou no momento em terapia, mas já fiz. Né? Sempre que posso, eu volto. Quando preciso, na verdade, tá? Justamente pela profissão e também pelo transtorno, certo? Então, para tentar realmente se organizar melhor, já que o TDAH tem uma característica de desorganização, né? Duração de tempo, manejo do tempo, planejar e executar, na verdade. Ele procrastina? Bastante. E é um desafio hoje em dia, bastante. né? Para várias pessoas. Bastante. E na lida com o paciente, que tenho certeza que chegam pacientes em que você acaba diagnosticando também esse transtorno neles. E aí, como é que você faz? Como é o seu olhar? Porque eu acho que por você ter o TDAH, eu acho que gera-se ali uma empatia, uma melhor compreensão, né? Não que os outros psicólogos não consigam ter essa compreensão, mas você vivencia na pele. Sim, com Então, certeza. como é que isso influencia no seu tratamento com as pessoas que você atende e tem esse diagnóstico? Então, por ter TDAH, né, ao contrário do que eu pensava que não estava apta para ser uma boa profissional por causa disso, ao contrário. Na verdade, eu estou mais apta ainda, né, a atender esse público. Por quê? Pelo que eu passei, eu passo. Né, já consigo identificar mais fácil, né, já consigo entender melhor quando o paciente já vem essa demanda. E muitos me procuram realmente nesse sentido. Né, o diagnóstico tardio. Sempre fui assim, tá? Você sempre foi assim ou é mais agora nessa idade que você está assim? Né? Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa ter características lá na infância. Entendi. E pode acontecer esse transtorno, a pessoa já nasce com ela? Já. Ou ele se desenvolve ao longo do tempo? Então,
Para ser TDAH, a pessoa já nasce com esse transtorno, o transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, tem que ter características na infância. Claro que, com o passar da vida, o paciente vai modificando algumas características. Se apresenta de forma diferente na adolescência e na vida adulta. Entendi. Tá? Mas sempre tendo os principais sintomas. Dificuldade em planejamento e execução, gerenciamento de tempo, desorganização também. Entendi. E isso acaba frustrando as pessoas, porque elas não sabem o que tem, não conseguem se organizar minimamente e acaba tendo dificuldades na escola, no trabalho, e gera uma frustração, né, no fim das contas. Muito. E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem lidar com essa frustração. Pode acabar ficando, né, mal, deprimida, alguma coisa do tipo. É por aí? É mais ou menos assim que isso acontece? Sim. Quando não há um diagnóstico? Com certeza. Antes de ter um diagnóstico certo, né, geralmente é ansioso, né? Ou é desatento, ou é desorganizado, ou é um menino que não para. Entendi. Né? Então, acaba que realmente é um paciente que, quando chega para o diagnóstico tardio, ele já teve tantas coisas ao longo dessa trajetória de vida. Já chega tão machucado, vamos dizer assim, né? Sim. E quando é que por exemplo, eu acho que a gente deveria dar alguma dica aqui para evitar que, de repente, as mães percebam algo nos filhos e não procurem ajuda de um profissional, porque a criança vai se machucando por ser assim, né, ao longo da vida. E às vezes só quando se torna adulto é que não suporta mais, aí tem a condição de repente, procurar um profissional e vai. Mas acho que o pai, a mãe, se tiver como, né, deveria agir de forma para intervir já na primeira infância, de preferência, né, ou no início da adolescência, porque na adolescência também vem os hormônios e aí piora tudo. Então, quais características os pais devem observar em seus filhos que devem chamar a atenção dele para um tipo de transtorno como o TDAH? O primeiro ponto na verdade, quem tem o TDAH, as pessoas acham que está ligado a pouca inteligência, na verdade. Então, na verdade, não é. Quando eu falo aos meus pacientes, eu tenho TDAH, mas você tem como se fosse algo impossível, a gente está formado, ter uma profissão. Né? Então, algumas características que podem ser observadas na infância é uma criança que tem dificuldade em sala de aula, é uma criança impulsiva, fala excessivamente, não se concentra em uma brincadeira, quer fazer mais de uma brincadeira, corre muito, tem dificuldade em seguir regras e normas. Né? Então, está sempre observando essas características, talvez até em pegar no sono. Né? Eu digo por mim, a principal característica minha sempre fui uma criança que tinha dificuldade em dormir. Então, na hora de relaxar, eu não conseguia. E aí entra a importância da alimentação, porque a gente sabe que tem alimentos que estimulam, né? A pessoa ficar acordada, o exercício físico, que também promove o relaxamento, né? E aí é importante os pais ficarem atentos a isso. A gente sabe que não é tão simples, tão fácil, porque criança tem muita energia, tendo o TDAH ou não. Mas a gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente consegue comparar com outras crianças e ter o olho mais atento, né? E aí procurar, de fato, uma ajuda profissional. E agora vamos falar de um outro assunto, o autismo, né? Qual é o papel do psicólogo no diagnóstico do autismo na infância e na fase adulta? Porque a gente sabe que, inevitavelmente, né, com o avanço da tecnologia, das formas de diagnóstico, existem muitas pessoas sendo diagnosticadas já na fase adulta. Não é o ideal, assim como no TDAH, mas a gente queria entender qual o papel do psicólogo nesse diagnóstico, se existe uma parceria multidisciplinar, né, multiprofissional, na verdade, com outras áreas para que esse diagnóstico seja realmente fechado. O papel do psicólogo para a avaliação do autismo com diagnóstico tardio ou precoce é essencial. É o principal, na verdade, né? Porque nós vamos avaliar de forma detalhada cada aspecto dessa criança ou desse adulto. Tá? O desenvolvimento cognitivo, comportamental, questão motora, se tem algum tipo de déficit, certo? Então, é essencial você
A comparação realmente ela precisa existir, né? Porque a gente tem marcos no desenvolvimento. Então, a criança está desenvolvendo como deveria. Esse adulto, como é que esse adulto tem o desempenho dele? Então, realmente, o trabalho do psicólogo é avaliar as características que venham, né? Fazer esse rastreio desse possível transtorno. Tá? Em quais casos? Porque eu sei que o autismo existe em diferentes níveis, não é isso? Em quais casos um adulto que às vezes também por falta de informação, por falta de condição, os pais não conseguiram fazer esse diagnóstico na infância. Na fase adulta, quais são as principais características? Porque assim, na infância a criança está se desenvolvendo, então tem marcos bem definidos ali, né? Na fase adulta nem tanto, né? Esses marcos acontecem ali na infância, adolescência, mas na fase adulta é aquela coisa mais sem esses marcos tão importantes. Então, de que forma o psicólogo ou o neuro consegue identificar que aquela pessoa tem algum traço de autismo? O que eu percebo muito, né, e a ciência também coloca, tá? Alguns traços em adultos são: é um adulto que é rígido, extremamente rígido com sua rotina, né? Tem dificuldade em sair, então uma rotina mais flexível, tá? É um adulto que precisa sempre estar em aviso do que ele vai fazer. Se não está no combinado, então não vai dar certo, tá? É um adulto mais tímido, um adulto mais retraído, né? Pouco socializa, ou então socializa, mas se sente melhor sozinho do que em volta das pessoas, tá? Então, acho que as principais características são essas, né? Porque o autista sempre vai ter, a maioria das vezes, vai ter padrões restritos e repetitivos. Rígidos, né? Justamente. E aí a terapia serve nesse sentido, quebrar um pouco essa rigidez, pelo menos no adulto, né? Trabalhar suas potencialidades, né? Suas capacidades. O ideal realmente é um diagnóstico precoce, um tratamento precoce na infância, para a gente realmente trabalhar aquele cérebro, trabalhar aquela criança, aquelas vivências, tá? Mas como comigo é a questão tardia, né? Então a gente tem que trabalhar um pouco mais realmente esse adulto. É um pouco mais difícil, mas não é impossível, tá? Então o diagnóstico ele vem do psicólogo, sim. O psicólogo pode diagnosticar, né? Muitos médicos me encaminham justamente para confirmar, sim, né? Se realmente então, tem. A avaliação psicológica ela é fundamental para a confirmação do diagnóstico. Isso. Perfeito, entendi. Então, o neuro vai encaminhar para vocês e algum outro especialista, na dúvida, encaminha para o psicólogo. Muito psiquiatra encaminha também, né? Psiquiatra, sim, verdade. Porque quando a gente fala de diagnóstico tardio, o adulto ele vai muito ao psiquiatra. A criança vai para o neuro. Né? Então, os psiquiatras... Ou o neuropediatra, né? O pediatra, às vezes, acontece, né? Pode acontecer do próprio pediatra encaminhar, não acontece? Sim. Eu queria falar agora com você sobre qual a diferença entre a avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica. Na minha cabeça, enquanto leiga, são coisas semelhantes, mas acredito eu que exista uma mudança aí, algo que diferencie bem os dois, não é isso? Qual a diferença? A diferença entre a avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica consiste em que a avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação psicológica, é como se fosse um subtipo, vamos dizer assim, tá? Onde a gente vai avaliar as características do funcionamento cognitivo, emocional, motor também, tá? Para avaliar algum tipo de transtorno e, se possível, fazer algum tipo de reabilitação, tá bom? Já a avaliação psicológica é algo mais amplo, como, vou trazer um exemplo, a avaliação de manuseio de arma de fogo é um exemplo de avaliação psicológica, tá? Ou cirurgia bariátrica, certo? Então, é basicamente isso. Entendi. E na avaliação neuropsicológica, quais seriam os exemplos? Alguns exemplos de avaliação neuropsicológica são avaliação para diagnóstico tardio de autismo, TDAH também, avaliação de possível Alzheimer em idosos também, tá? Falei esses 3 tipos, né, que é o mais comum. São mais comuns, Isso. né?
Priscila, terapia cognitivo-comportamental, nome bonito, mas a gente precisa saber para que serve. Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma linha, tá? Dentro da psicologia, a psicologia tem algumas linhas de tratamento, de psicoterapia, na verdade. E a TCC, certo? Hoje é a mais indicada, né, pelos médicos, pela ciência, né, comprovado cientificamente que tem evidências que a terapia é a linha que mais tem eficácia para os transtornos mentais, certo? É uma terapia mais breve, mais direta, tá? Onde nós psicólogos que atuamos com essa linha da TCC, a gente tem o intuito de o paciente ser seu próprio terapeuta com o passar do tempo. Né? Antigamente se falava, eu estou há anos em terapia. Não. Hoje, a terapia cognitivo-comportamental trabalha dessa forma. Né? No Brasil ainda está um pouquinho mais lento. Entendi. Né? Em outros países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, Europa, já é um pouco mais evoluído, né? As pessoas já estão mais habituadas, não é isso? Isso, então, é aquilo que eu ressalto. Quando eu inicio o atendimento com meus pacientes. O intuito aqui é te dar alta, não é permanecer anos com você. Sim, sim. É para fazer você ser seu próprio terapeuta. Em que nível, quando que você percebe isso no paciente? Que você consegue dar alta? Porque eu acho que é um momento muito feliz, não só para o paciente, mas eu acho que para você também, enquanto profissional, dizer assim, poxa, que resultado bacana que a gente chegou e eu consigo hoje te dar alta. Quando é esse um exemplo, se você puder, né? Sim. Quando tem a obtenção da melhora do paciente, né? Quando ele consegue lidar com o próprio transtorno dele, se houver algum transtorno, né? E entender que nada vai te incapacitar. Certo. Essa terapia cognitivo-comportamental, ela se encaixa, por exemplo, no tratamento de quais doenças da mente? Nos transtornos de humor, certo. Tá? Depressão, transtorno de bipolaridade, tá? Nos transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo, o TDAH, transtornos alimentares também, né? É muito voltada para os transtornos. Não impede que outra demanda chegue ao consultório, porque chega, tá? E aí a gente vai trabalhar direcionada com a terapia cognitivo-comportamental, que já fala, através do cognitivo, modificar o nosso comportamento. Bacana. Né? E assim, a gente faz muito o que a gente pensa. A gente fala muito o que a gente pensa, né? A gente pensa e comunica. E na medida que você equilibra ali o que você pensa, o comportamento vai se adequar a isso. Então, é dessa forma que funciona a terapia cognitivo-comportamental. Isso, né? A gente fala como base, a gente tem um modelo cognitivo. E o que é que significa isso para TCC, para terapia cognitivo-comportamental? Tá? Acaba que uma situação gera um pensamento, desse pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento. Não precisa ser nessa ordem, mas a gente usa como base esse modelo. Né? E aí a gente vem como a tríade de crenças. Crenças que eu tenho sobre mim, que eu tenho sobre o outro e que eu tenho sobre o futuro. Tá? Então, a partir desse tratamento, a gente vai observar essas crenças disfuncionais que as pessoas chamam como gatilho. Um gatilho, né? Então, o fator... Tá em alta essa palavra. fator desencadeante. O que é que desencadeou isso em você? Né? E aí, vamos trabalhar em cima disso. Entendi. Lá, hoje você atende aqui em Paulo Afonso e no Empresarial Rocha, não é isso? Isso. E além de lá, você atende em algum outro local? Não, somente lá. Eu atendo no Empresarial Rocha, na clínica Nefrovida, tá? Já estamos lá há 4 anos, mas em atendimento clínico eu completei 10 anos esse ano, né? Que eu estou clinicando. E quando você fala assim, estou clinicando, explica pra gente, eu estou com tal problema, uma suspeita comigo, com meu filho, meu marido, seja quem for, preciso de uma psicóloga e quero saber se a Priscila Alcântara consegue me ajudar. Então, em quais frentes você atua? Terapia cognitivo-comportamental, a gente já sabe aqui, TDAH, e tem algo mais que você queira pontuar, que as pessoas podem procurar para um tratamento psicoterápico?
Sim, eu trabalho com terapia cognitivo comportamental, sou especialista, tá? Onde a gente vai fazer a psicoterapia com a avaliação neuropsicológica, com diagnóstico tardio, na verdade, certo? Para autismo, TDAH, outros possíveis transtornos também, tá? Avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, cirurgia bariátrica. Então, as demandas que atualmente eu trabalho. Você recebe mais? Isso. Entende? Crianças também? Você atende? Não. Atendo o público juvenil, adolescentes e adultos. Certo. Opção sua, isso? Isso. Já atendi crianças. Certo. Já atendi. No início da carreira, talvez eu pense em voltar a atender, mas por agora, enquanto não. O meu foco realmente é voltado para os adultos, né? Precisamos. Verdade. A gente tem hoje, que bom, né? Muita atenção voltada para a criança, essa questão da conscientização. Mas a gente está esquecendo que isso está acontecendo agora e já nasceu um monte de gente antes, está lá com problema e não foi resolvido, né? Recentemente assisti uma matéria que a atriz Letícia Sabatella, com 52 anos, teve o diagnóstico de autismo. Ela disse que suspeitava, mas não imaginava. Eu jamais imaginaria, né? E aí a importância do olhar da família, da rede de apoio, da pessoa mesmo, né? E das informações. Mas eu também acho que é importante a gente colocar aqui, Priscila, a gente também não acreditar em tudo que a gente lê na internet sobre essas condições, né? O autismo, o TDAH, entre outros transtornos, porque hoje, ainda bem que a gente tem acesso à informação de forma mais fácil, mas tem muita fake news, né? Então, você tem alguma orientação para passar nesse sentido? De quando as pessoas forem consultar a internet, porque a gente quer fazer do Google o nosso médico, às vezes, né? E aí acaba falhando, se preocupando sem necessidade. Sim, sim. E é isso que eu novamente ressalto, tá? Até o TikTok, né? Se tem características de TDAH e as pessoas chegam, perguntam, será que eu tenho? Tá? Então, se você desconfia que tem algum tipo de transtorno, realmente procure um especialista, um psicólogo ou um médico, tá? Realmente para ser avaliado de forma correta, tá? De forma detalhada. Porque a gente dá um diagnóstico, tá? Eu tenho muito cuidado com isso. A gente bateu o martelo, né? Então, tem que ser avaliado corretamente, Sim. tá? TDAH não tem saudade, né? Eu vi que estava falando muito nisso. E nada a ver. Nada a ver, né? O autista é frio. Gente, né? Quando também existe a procura do adulto para saber da hipótese de autismo, né? Eu percebo que é um adulto que a maioria das vezes chega com a fala, eu sempre fui estranho. Sempre fui estranho. Então, procure um especialista. Se você desconfia que tem algo diferente com você, tá? Não passe por isso sozinho, caso também esteja em sofrimento, certo? Então, é sempre a melhor escolha. Tá? E procurar um profissional que saiba avaliar, né? Porque, como a gente está vendo, realmente tem um boom de diagnóstico. Parte disso, com certeza, por uma questão da evolução da humanidade mesmo, dos estudos, né? Da ciência, mais acesso a profissionais, né? Acesso mais fácil. Mas, por outro lado, a gente tem essa questão, né, que as pessoas chegam lá, às vezes, se autodiagnosticou no TikTok. Sim. Aí é complicado, né? Priscila, tem mais algo que você queira colocar que eu não tenha perguntado? Algum aviso para a audiência? Algo que você acha importante passar para o pessoal? É que esteja sempre atento, né, à sua saúde mental. Tudo. Nunca desclassifique ou desconsidere o que você sente, né? As pessoas têm a mania, pela cultura mesmo, né? A nossa cultura de sempre deixar as emoções ali de lado. Mas eu não vou procurar um profissional, porque isso eu vou passar sozinho, eu acho que está tudo bem, né? E, na verdade, não é assim. Eu costumo dizer assim, a garganta não inflama? Você não sente uma dor na cabeça? A vista não fica ruim? A mente também é uma parte do corpo que pode adoecer e que a gente precisa ter esses cuidados, né? Estar atento, não negligenciar, porque assim, eu acho que pelo fato de não ser palpável, sabe, Priscila? Né? Quando você cai que tem um machucão, você está vendo o machucão, a garganta fica vermelha. A mente não.
se você não confessar para ninguém, é você e ela ali e acabou-se, né? E aí eu acho que é muito importante deixar esse recado aqui, não negligencie sua saúde mental. Com certeza, né? E assim, como você falou, até um ponto interessante, que é algo não palpável, né? E até a psicologia, sabe, Natália? Antes falava muito sentido de não vamos medicar, vamos ficar só na terapia, né? E através do trabalho junto com o médico, psiquiatra, também a gente consegue ótimos resultados. Sim, porque mais uma vez, né, a ciência se desenvolveu, tem ótimas medicações, Sim. medicações que não te deixam sem conseguir trabalhar, por exemplo, né? Hoje a gente tem diversas pessoas, por exemplo, com transtorno de ansiedade, que estão totalmente funcionais. E antigamente não conseguiam porque ou não se medicavam ou a medicação deixava mole de cama. E graças a Deus, né, a tecnologia, a gente tem conseguido evoluir com isso. E eu acho que é muito importante realmente a gente dar atenção à saúde mental. A Priscila Alcântara é psicóloga, atua na área há 10 anos, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, atende adolescentes e adultos, né? E está disponível no Empresarial Rocha, na Clínica Nefrovida. Basta vocês acessarem o Google, o Instagram, que vocês vão encontrar ela. O arroba dela é o @psicopriscila, com 2 As no final, não é isso, Priscila? Isso, correto. Então já segue ela lá tem mais contatos, mais informações, né? Não negligencie sua saúde mental e continue acompanhando a gente aqui no Scoopcast, segue também a gente, @ScoopcastBR. Não é isso? Pode se despedir do pessoal também. Priscila. Foi um prazer estar aqui falando sobre esse amor, né, que é a psicologia, certo? Então, realmente é mudança de vida, tá? Verdade. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio do Scoopcast.